Pai do Senhor, os irmãos, eu falei com a irmã Márcia para ela apresentar, né, irmãos, esse pedido de oração. É o que ela disse, né? Quem faz a obra é Deus. E Deus quer ver, irmãos, é a nossa fé, a nossa alegria de estar diante dEle. Deus é um Pai que Ele se alegra que nós pedimos as coisas a Ele, né? E tudo que nós pedimos tem que estar de acordo com a sua vontade. E é a vontade dEle que salva os nossos filhos, a nossa família. A vontade dEle é que sejamos curados. Mas nós precisamos pedir, que é bíblico, né? A cura é bíblica. Aí é o que a irmã Márcia falou corretamente, esperar a vontade de Deus. Mas nós não podemos ficar inerte, né? Apagado. Sabemos que nós temos um Deus que nos assiste, e por que nós não vamos nos achegar a Ele, né? Toda criança, todo filho, quando precisa de alguma coisa do pai, se aproxima, né? Assim somos nós somos filhos de Deus, nós temos um Pai que nos ajuda nas nossas angústias e aflições, amém? Que Deus nos abençoe. Os irmãos, pede oração ali, põe o seu nome, oração a favor da sua família, para uma pessoa que está precisando de ser curada, uma bênção que você precisa de Deus, uma porta aberta. Nós vamos colocar aqui nesse caderno, irmã Márcia, os irmãos vão até, que eu já venho pedindo a Deus, irmãos, 4 lotes. Eu vou falar agora, eu sempre já falei, né? Porque o tempo que acontecer, que eu sei que vai acontecer, então eu peço a Deus 4 lotes. Eu peço a Deus, irmãos, um lote, aqui no Vale Encantado, um do lado do outro. E eu vou pedir a Deus, porque Ele é o dono do ouro e da prata. E a Bíblia diz que esse mundo vai ser consumido, então Deus não tem parte com esse mundo. E nós queremos isso para a glória dEle. Então, no momento certo, segundo a vontade de Deus, Ele pode operar isso e fazer um grande milagre abrindo as portas, né, irmã Márcia? Aí, irmã Márcia, eu peço que a irmã coloque, tá? Todas as vezes que nós formos orar pelo caderno, no nosso encontro de oração, vamos orar também na escola dominical, domingo pela manhã, todos os momentos que lembrarmos, a gente vai orar, apresentar a Deus os nossos pedidos de oração para a glória de Deus. Graças a Deus nós estamos com 2 novos diáconos, né, irmão? O David e o Davidson. Um é porteiro e o outro é, como é que fala, filho? Sonoplastos, né? E é assim que vamos treinando eles, irmãos, já são úteis. Eu falo, Davidson, fica lá na porta. O Davidson já tirou a oferta aqui. E a gente precisa, né? E ajuda, vai aprendendo, vai dando responsabilidade para eles. Quando eles tiverem um pouquinho mais de idade, eles vão sentindo a responsabilidade. E isso já é útil, porque se eu peço para ele estar lá atrás, sentado lá, é útil, porque não fica a porta sozinho, está lá, né? Não pode deixar nem o cachorro entrar, não, tem que vigiar a porta. Né, Davis? Amém, irmãos? Vamos abrir as Bíblias, nossas Bíblias, em Atos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos. Atos é depois dos Evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. É o 5º livro depois, no início do Novo Testamento. Atos, capítulo 4. Capítulo 4, nós vamos ler do versículo 23 ao versículo de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23 ao versículo de número 31. Vamos ler a palavra de Deus. E solto eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo:
Por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o seu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Senhor, nós te damos graças mais uma vez, nós te louvamos de poder invocar o teu nome. Que a sua bendita misericórdia seja sobre a vida de cada um que está presente, que a sua misericórdia esteja sobre nós. Que o Espírito do Senhor nos guie em toda a verdade pela sua palavra. Que o teu nome venha a ser glorificado nas nossas vidas, que o Senhor venha a ser exaltado. Nos ensina, Deus, a tua verdade, e nós assim te glorificaremos no nome de Jesus. Amém. Uma igreja corajosa. Uma igreja corajosa. Esse relato é muito importante, irmãos, porque é no início da igreja cristã. Assim que a igreja foi formada e elas estavam reunidas no dia de Pentecostes, logo depois eles começam a pregar o evangelho de Jesus Cristo. E impressionante é que logo após o tempo de Pentecostes, Pedro e João, eles foram à oração, a nona, a Bíblia diz, eles foram à oração, eles saíram para orar, às 3 da tarde eles foram para a oração. E quando eles chegaram no templo, vamos dizer assim, na igreja, dentro do nosso contexto, no templo, na porta do templo tinha um coxo. Então, quando eles iam se encontrando de frente com esse coxo, o coxo pede uma esmola, pede um dinheiro. Pedro então diz: olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos nós te damos. Aí ele diz: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. A Bíblia diz que aquele coxo andou, saltando, pulando e glorificando a Deus para dentro do templo. Aquele homem tinha mais de 40 anos que vivia aleijado na porta do templo, pedindo as coisas ali. E toda a população ali da cidade de Jerusalém, e cidades adjacentes, conheciam aquele coxo, porque era mais de 40 anos, ele pedindo ali constantemente. Então ele recebe essa cura. O poder de Deus foi tanto que estremeceu toda a cidade, a ponto de chegar lá no ouvido do Sinédrio, os homens da lei de Moisés, os sumos sacerdotes. E eles então, devido àquele alvoroço que aconteceu na cidade, eles foram procurar João e a Pedro, e Pedro e João, o que é que aconteceu, por que a cidade estava alvoroçada. E eles falaram: olha, nós não fizemos nada, nós oramos aqui no nome de Jesus, esse homem foi curado, esse homem recebeu uma cura no nome de Jesus. O que o Sinédrio fez? Pegaram João e pegaram Pedro e colocaram eles na prisão, porque já era bem tarde, o texto diz, e colocaram então Pedro e João na prisão. Pedro e João passam a noite na prisão por causa deste milagre que aconteceu. No outro dia, eles tiram Pedro e João da prisão e diz para Pedro e João: olha, é o seguinte, eles estavam temendo o povo, porque viu que todo o povo glorificava a Deus, todo o povo exaltava a Deus. Então o Sinédrio ficou com medo de maltratar Pedro e João, mas chegou para eles, exortaram eles com força, com veemência, chamaram a atenção de Pedro, chamaram a atenção de João e falou: olha,
nós ordenamos vocês que vocês não falem mais nesse nome desse Jesus, não ensine, não empregue mais no nome desse Jesus. Aí Pedro e João falou para eles: olha, o que mais importa? Nós vamos obedecer aos homens ou vamos obedecer a Deus? Importa nós obedecermos a Deus do que obedecermos aos homens. E assim eles foram soltos por causa... eles foram soltos porque o Sinédrio temia a multidão. Então eles foram soltos, e aí que entra agora, continua a ousadia de Pedro, porque na verdade nós vamos falar sobre a coragem daqueles que servem a Deus, ou seja, uma igreja corajosa. A Bíblia diz que Pedro, aqui no versículo de número 18, Pedro falou com ousadia, né? Pedro, no versículo 13, vendo a ousadia de Pedro e João, a coragem de Pedro e João. Então Pedro e João não temeu, saíram dali regozijando, né? E foram então a encontrar com a igreja. Aí que começa o que eu quero falar para os irmãos. Eles foram encontrar com uma igreja e foram contar para a igreja o que havia acontecido. Então, no versículo de número 23, o texto diz o seguinte: e solto eles, foram para os seus o quem? Não é família, não é filho, não é pai, não, para a igreja. Foram para a comunidade cristã, eles foram de encontro aos irmãos e contaram tudo que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. Principais sacerdotes são os príncipes de sacerdotes, os anciãos, que são os líderes espiritual, entre aspas, do povo de Israel. Aqueles que guardavam a lei de Moisés, ou seja, o Sinédrio. Eles foram soltos e foram então para os irmãos contar tudo o que aconteceu depois daquele milagre, a noite que eles passaram na cadeia e depois durante o dia, como foram exortados a não falar no nome de Jesus. Aí acontece o seguinte: eles então vão dar um relato para a glória de Deus, porque Pedro e João enfrentaram um grande desafio. Eles agora vão contar para a igreja toda a experiência que tiveram naqueles momentos, sabe? A prisão, a acusação que eles tiveram e a arrogância também do Sinédrio. Por quê, irmãos? O Sinédrio foi arrogante com eles. Por que o Sinédrio foi arrogante com eles? Porque o Sinédrio, irmãos, o sumo sacerdote, tinha um ciúme dos pregadores, tinha um ciúme de Pedro e João. Quando Jesus também estava fazendo a sua obra na terra, a Bíblia diz que os fariseus e os saduceus queriam matar Jesus porque tinham ciúme de Jesus. Eles tinham inveja de Jesus, porque eles, sendo líderes do Sinédrio, sendo líderes religioso, eles não conseguiam chamar a multidão para ouvi-los. Mas Jesus, homem simples, homem que era um carpinteiro, homem que era pobre, e ele, quando abria a boca, as pessoas vinham até ele e eram doutrinados por Jesus. Por esta razão, eles então tinham inveja, queriam matar o Senhor Jesus. Da mesma forma também, os apóstolos, por pregarem no nome de Jesus e causar esse alvoroço em Jerusalém, esse Sinédrio ficou com inveja de Pedro e João, por isso queriam calá-los, só não conseguiu porque temiam o povo. Então, irmãos, esta batalha estava apenas começando, e os irmãos, a igreja, elas tinham uma esperança que toda a nação se convertesse. Essa era a esperança da igreja. Olha, nós vamos pregar sobre esse Jesus, o Jesus que eles rejeitaram, o Jesus que eles crucificaram, e toda a nação vai se converter. Essa era a grande esperança, sabe? Que eles se arrependessem e recebessem a Jesus Cristo como Senhor. E vemos que eles, a igreja, eles recebem então o coxo de braços abertos. Quando o coxo entra para dentro do templo, toda a igreja vai para cima do coxo e o coxo se sente bem.
O coxo fica alegre por estar no meio dos irmãos, coisa que ele nunca teve privilégio. Sempre foi rejeitado, sempre foi humilhado, era um pedinte. Além de um pedinte, era uma pessoa que era aleijada, não tinha as pernas. E naquele momento em que ele recebe a cura, obviamente o Espírito Santo entra nele, ele conhece o poder de Deus e se entrega a Jesus, e os irmãos então fazem uma grande festa com eles, e todos se alegravam com aquele coxo. E a Bíblia recomenda isso, irmãos, que a visão é que se um membro sofre, todos devem sofrer com ele. Essa é a doutrina da palavra de Deus. Se um sofre, vamos sofrer com ele. Se um se alegra, vamos nos alegrar com ele. Isso reforça a unidade, a irmandade e a união do povo de Deus. Não deve haver inveja de um irmão por uma irmã ou por um irmão, quando um recebe uma bênção, ou quando o outro é favorecido por alguma coisa que acontece de bem nele. Não devemos ter inveja, mas pelo contrário, nos alegrar, festejar, regozijar com ele ou com ela, porque recebeu uma bênção do Senhor no nosso meio. Não pode haver contenda, inveja, ciúme. E se ele está passando por uma prova, por uma luta, por uma dificuldade, o nosso dever como cristão, como membro do corpo de Cristo, é sofrer com ele, sentir a angústia, sentir as aflições, sentir as necessidades do nosso irmão e ajudá-lo em oração, em clamor. Isso que é bíblico e é isso que a Bíblia nos recomenda, irmão. Mas não inveja, que isso não é da vontade de Deus. Então o que acontece, irmãos, que aqui Deus começa a separar a igreja do judaísmo. O judaísmo era muito forte, mas aqui começa a separar a igreja. O judaísmo vai para um canto e a igreja vai para outro, porque não há mais combinação. A lei não salva ninguém, o judaísmo não salva ninguém pela lei, mas somente agora a salvação é pela graça. E através deste grande milagre começa a fazer um grande cisma separando o judaísmo. Judeus que se converteram a Jesus Cristo pela graça, e aqueles que não se convertem continua tentando a salvação pela lei, que isso nunca vai ser alcançado. Interessante que Pedro e João, quando começou a contar isso para os irmãos, para a igreja, irmãos, eles não se preocuparam se isso iria assustar os ouvintes. Por quê, irmãos? Na verdade, eles não retiveram nada por medo, eles não ficaram com medo. Eles poderiam chegar para a igreja e ficar passando a mão, ficar escondendo do que tinha acontecido, mas não. O que é que eles falaram? Olha, nós fomos presos, fomos exortados, eles maltrataram nós lá, ofenderam o nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles não tiveram medo de falar a verdade para o povo de Deus. Eles não tiveram, contaram tudo sobre a perseguição por causa do nome de Jesus. Outra coisa que é interessante aqui, irmãos, é que eles não se preocuparam com a vida deles, mas eles começaram a se preocupar que eles estavam se levantando contra Jesus. Pois a ordem era que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Não poderia de forma alguma. Mas então esses Pedro e João não tiveram medo e contaram toda a verdade. Nos perseguiram, nos maltrataram, passamos o tempo na cadeia, e não escondeu dos irmãos. Isso é muito importante, irmãos, porque eles não estavam ali como se estivesse se escondendo ou com medo. Eles estavam com ousadia, com coragem para enfrentar os seus algozes, para enfrentar os seus inimigos, para enfrentar aqueles que perseguiam a obra de Deus. Assim, desta forma, irmãos, eles já estavam ensinando. A ordem era: não ensina e não pregue no nome de Jesus. Mas o que Pedro e João estavam fazendo para a igreja já era ensinando: olha, nós vamos ser perseguidos, nós sofremos perseguição em nome de Jesus, por causa do nome de Jesus. Então eles, Pedro e João, já estavam ensinando os irmãos que o futuro da igreja,
a igreja que agora iria crescer, ela iria ser perseguida constantemente, assim como Jesus foi perseguido, assim como nós apóstolos fomos perseguidos, a igreja também será perseguida sempre, porque eles indicam que a igreja não é deste mundo. W. Tozer disse uma frase muito interessante. Ele fala: estar certo com Deus muitas vezes significa ter problemas com os homens. Qual servo de Deus, em todo o tempo da sua vida cristã, nunca teve problema com os homens? Os tipos de problemas que você tem, as lutas espirituais que você passa, é porque você é amigo de Deus, é porque você serve a Jesus, é porque você segue uma Bíblia histórica, mais de 4.000 e 5.000 anos que ela foi escrita, e você segue isso aqui diante de um mundo corrupto, diante de um mundo que é hostil às coisas de Deus. Por isso vem a perseguição, por isso vem as dificuldades, por isso vem os problemas psicológicos, espirituais, porque nós servimos a um Deus que nós não vemos, obedecemos uma palavra que nós não sabemos e nunca vimos o autor, mas nós cremos pela fé que foi entrada no nosso coração pelo Espírito Santo, e nós cremos num livro, como eles dizem, um livro arcaico. A maioria dos problemas que nós temos é porque servimos ao Senhor Jesus Cristo. Jesus disse o seguinte, que o Filho do Homem seria perseguido. Elas vão embora. Eles vão embora. Hã? Ah, tá. Compreendeu, irmãos? Então, por amor a Jesus, nós teremos muitos problemas nesta vida. E acontece que, após eles explicarem para os irmãos em Cristo o que foi que aconteceu, irmãos, eles levantam então a voz em oração. Eles fazem uma oração ousada, uma oração sem medo e com coragem. No versículo 24 diz o seguinte, o texto: e ouvindo eles isto, o que Pedro e João contaram para eles, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Veja, irmãos, que eles fazem uma oração ousada. Os discípulos não temeram a Deus. Em resposta, o que é que eles fazem? Eles fazem uma reunião de oração. Eles poderiam ter ficado com medo, eles poderiam ter corrido, mas automaticamente eles se reúnem e unanimemente fazem uma oração. Vejam que eles oram com ousadia, porque na verdade, irmãos, eles sabiam que o Sinédrio tem poder, mas eles entenderam que eles têm um Deus soberano, que é acima do Sinédrio, um Deus onipotente. Por isso a razão deles começarem a oração desta maneira: ó Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O que é que eles queriam dizer nessa oração? Tu és o Deus soberano, o Senhor comanda os animais do mar, o Senhor comanda os animais do céu, o Senhor comanda os animais da terra, o Senhor fez tudo e tudo está debaixo da sua mão e do seu poder. Quem é que vai temer o Senhor? Quem é que vai ter medo dos homens diante de um Deus soberano, gracioso como este, irmãos? Isto aponta para nós que nós não devemos temer nada nesta vida, não devemos temer nada neste mundo, irmãos, porque nós temos um Deus que está sob o controle de tudo. Ele é soberano, Ele comanda todos os animais da terra, Ele comanda os astros, Ele comanda os homens, Ele comanda as nações. De eternidade a eternidade diz a Bíblia que Ele é Deus, Ele é Senhor.
E esse é o Deus que nós servimos, diante de lutas, diante de problemas, diante de dificuldade. Quando o inimigo se levantar contra nós, nós devemos fazer esta oração: ó Senhor, Tu és o Deus que fez os céus, que fez a terra. O que eles querem dizer? Esses homens do Sinédrio, esses que nos perseguiram, esses que nos maltrataram, não sabem que Tu és um Deus soberano, que comanda todas as coisas. É importante nós crermos no Deus dessa forma. E interessante que entre eles, irmãos, foram uma oração sincera, bem-vinda diante de Deus. É o tipo de oração que Deus responde. Eles não ficaram em silêncio, eles abriram a boca, eles falaram diante de Deus. A expressão do coração foi automática pelo Espírito. Não houve dissensão se deveriam orar ou não. Houve uma unidade, porque todos estavam em um só espírito, em um só pensamento. Quando perseguiram Pedro e João, perseguiram a igreja também. Quando foi contra Pedro e João, foi contra a igreja também. E nós também devemos ter esses mesmos sentimentos. Às vezes a crente, irmãos, que diz: está vendo fulano de tal, está passando aquela prova, está passando aquelas lutas, aquela perseguição, porque a irmã é assim mesmo, porque aquele irmão é assim mesmo. Mas não é assim que deve ser as nossas atitudes. Devemos orar pelo irmão, devemos chorar com ele. Senhor, branda sua luta, suas dificuldades, suas perseguições, porque hoje está perseguindo a irmã, mas amanhã poderá estar perseguindo nós. A nossa posição diante de Deus é ser uníssimo, uma só unidade, uma só voz, um só pensamento, e invocar aquele que tem o poder nos céus e na terra, que tem o poder para abrir as portas, que tem poder para repreender o inimigo, e orar e falar com ele, porque ele está pronto a ouvir as nossas orações. Então devemos nos apoiar mutuamente, irmãos. Talvez essa perseguição, o benefício da perseguição, muitas das vezes, o benefício da perseguição é que causa unidade. Talvez a nossa igreja não é tão unida, a igreja não está sendo tão unida nos dias que estamos vivendo. Mundanismo, divisões, contendas, fofoca no meio das igrejas, perseguições dentro da própria igreja, porque às vezes não está acontecendo perseguição. A perseguição aqui trouxe união. Veja o versículo 32, o versículo de número 35, veja na sua Bíblia, versículo 32, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Versículo 33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, em todos eles havia abundante graça. Isso é por causa da perseguição. Eles vendiam, viam a necessidade do irmão, vendiam os seus bens e depositavam aos pés dos apóstolos, porque tudo era em comum. E isso depois da perseguição, isso depois das críticas, depois das lutas que vieram. Então, na verdade, irmãos, nos dias que estamos vivendo, o que está acontecendo é uma falsa unidade. Os crentes estão indo para a igreja simplesmente para verem um ao outro. Os crentes estão indo para a igreja por uma formalidade, estão indo lá simplesmente para ver a irmã, e muitas das vezes em contenda, em inveja, em confusão, não vão para adorar a Deus, não vão para buscar a Deus. Por isso que está faltando o poder de Deus no meio da igreja, faltando virtude do Espírito. Jesus não cura mais, Jesus não está salvando uma verdadeira salvação genuína, porque a falsidade está no meio do povo de Deus. Precisa muitas das vezes da perseguição. Então, com isso, a igreja, irmãos, o que acontece por causa da indiferença, o compromisso e indiferença com a verdadeira doutrina, acaba agravando essa situação.
porque se considerarem a doutrina, porque se observarem as Escrituras, não vai haver diferença. E isso está se agravando mais o problema, porque eles não aplicam a doutrina, não respondem pela palavra de Deus, e têm uma vida totalmente distante da realidade das Escrituras. Com isso, irmãos, a igreja se afasta cada vez mais da verdadeira unidade. É uma igreja politizada, uma igreja cheia de política, uma igreja vaidosa, uma igreja que está querendo cada vez mais ganhar dinheiro, ser famosa, quer liderar. E muitos acreditam que a nossa igreja, nos próximos anos, a igreja no Brasil, os evangélicos se tornarão em massa no Brasil, em primeiro lugar em porcentagem, mas vemos que isso não faz diferença alguma. Isso não faz diferença alguma. 120 apóstolos se reuniram em um cenáculo, 120 crentes, e fizeram uma revolução. 12 apóstolos fizeram a revolução, pregando o evangelho nos 4 cantos da terra. Hoje são milhões, mais de 24, 30 milhões, só de assembleianos, e não faz a diferença, nem na própria cidade, porque está faltando o poder de Deus, está faltando doutrina, está faltando o Espírito Santo. Então essa imundícia que o mundo está vivendo, essa degradação espiritual, essa imoralidade que estamos atravessando, é porque a igreja não vive verdadeiramente a palavra, não vive a doutrina, não vive o verdadeiro evangelho, e a culpa é da igreja. Mas a igreja dos apóstolos era uma igreja corajosa. A igreja estão se afastando cada vez mais das verdades, estão fugindo daquilo que é para ser realmente encarar. Então o problema, irmãos, é o quê? É que ninguém quer enfrentar o sistema mundial como deveria ser enfrentado. Falar contra o aborto, falar contra os homossexuais, e não só falar, mas viver. Ter uma igreja que realmente segue a palavra de Deus, porque falar todos falam, papagaio fala, qualquer pessoa pode falar, mas é falar e realmente viver o evangelho. Falar para defender a minha causa, falar para defender aquilo que vai me beneficiar é muito fácil, mas devemos falar para defender a Jesus, porque quando os apóstolos Pedro e João vieram contar para a igreja, eles não vieram como vítimas se lamentando: ai meu Deus, nós ficamos presos a noite toda, coitadinho de nós. Não, primeira coisa que eles falaram: Senhor, eles estão blasfemando contra o teu santo nome, contra o seu evangelho, contra o seu reino. E a função deles era defender o nome de Jesus. Sofrer para defender as nossas causas é muito fácil. Nós devemos sofrer para defender as causas de Jesus. Observe isso no texto, irmãos. Eles não se preocuparam, eles se preocupam com o nome deles, eles não se preocuparam com o nome deles. Pode observar que eles não falam um eu no texto. Eles não se preocupam um eu com o texto. Pelo contrário, eles falam diretamente para Deus e defendem. Tanto que nas próximas orações agora, eles na parte B desse versículo 24, fala: Tu és o Deus que fizeste os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. Vocês podem ver que eles estão dando glória a Deus, se levantando para Deus. Eles não estão preocupados com eles de maneira alguma. Então, irmãos, toda oração precisa ser lembrado que Deus é soberano. Isso nos dá graça para orarmos com confiança. Sabe, lembra de quando Elias orou diante dos profetas de Baal? A oração de Elias foi uma oração singela, uma oração curta e uma oração simples. Ele disse: ó Senhor, mostra que Tu és Deus em Israel. Nada mais. Ó Senhor, mostra que Tu és Deus em Israel. Mostrou a glória do Senhor, a soberania do Senhor, irmãos. Esse é o tipo de oração que glorifica a Deus. Que muitas das vezes as nossas orações, estamos orando para nos defender como se fôssemos a vítima. Nós temos a tendência a achar que nós somos a vítima, que Jesus Jesus é o culpado, né? Mas é o contrário, nós somos culpados. Jesus morreu na cruz por sua culpa. Jesus morreu na cruz por minha culpa, por nossa culpa. Nós não somos vítimas, nós somos culpados. Então nós devemos dar toda a glória para Deus,
toda a honra para Deus e tirar esse vitimismo de nós. Estou sofrendo, estou passando tanta luta, coitadinho de eu, coitadinho de mim. Essa lamúria, essa reclamação, essa choradeira. Isso é um pecado diante de Deus. Os apóstolos, de tudo que eles passaram, eles entenderam que a culpa era deles. Mesmo assim, eles glorificaram a Deus. E eles então fazem uma oração à luz das Escrituras. Veja o versículo 25 a 28, irmãos. Eles dizem no primeiro versículo de número 25, aí eles falam, a oração deles é o seguinte, eles abrem a boca e dizem, que disseste pela boca de Davi teu servo, por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? No versículo 26, levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, gentios e os povos de Israel, fizeram tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Vejam que eles fazem uma oração à luz das Escrituras. Toda oração precisa ter base nas Escrituras, para que ela possa ter validade, sabe? Foi isso que os discípulos falaram, oraram com base. Certa feita, foi dito que a oração é nós falando com Deus, e as Escrituras é Deus falando conosco. A oração é quando estamos falando com Deus, e as Escrituras é Deus falando conosco, e isso é válido. Realmente as Escrituras é Deus falando conosco, por isso precisamos orar. As Escrituras precisam estar em conotação com a nossa oração, precisa estar ligada. Não tem como eu fazer uma oração à parte das Escrituras, não tem como eu ler as Escrituras à parte da oração, precisa estar interligada a oração, as Escrituras e a oração. A oração e as Escrituras, para que elas possam ter valor, validade diante de Deus, porque elas são inspiradas, irmãos, elas são inspiradas. Logo é com base que as nossas orações devem ser fundamentadas nas Escrituras. E esse é um tipo de oração que agrada a Deus. Essa é a forma de Deus fazer coisas poderosas nas nossas vidas, quando nós oramos com base nas Escrituras. Por isso os apóstolos se basearam no Salmo do capítulo 2. No Salmo capítulo 2 diz o seguinte: por que se amotinam os gentios? Eles citam exatamente o que está no Salmo capítulo 2, o que falou a boca de Davi, mas nós não sabemos quem escreveu o Salmo de número 2. Então veja que o início da oração, ele sempre teve com base nas Escrituras. Esse é um tipo de oração, irmãos, que vai nos aproximar de Deus, porque Deus quer ver aquela oração que quando nós damos honra para Ele, e as Escrituras, a tendência das Escrituras, ela nos leva a honrar o nome de Deus. Por isso que quando Daniel estava lá na corte de Nabucodonosor, e quando ele foi fazer a sua oração, ele fez uma oração com base nas Escrituras. Daniel disse o seguinte: orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, Senhor, ele fala, Deus grande e tremendo, que guarda aliança, porque ele sabe que Deus guarda aliança. Essa é uma oração sábia. Ele fala, guarda aliança, misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Então a oração é muito importante para que Deus ouça, quando nós nos baseamos nas Escrituras. E os apóstolos, Pedro e a igreja, sabia que Deus tinha, no Antigo Testamento, tinha base. As palavras do Antigo Testamento eram a palavra de Deus, era o próprio Deus falando, né? Então ele fala que Deus havia falado pela boca do seu servo Davi. Quem é Davi? O rei Davi. Então eles criam nas Escrituras. Isso é muito importante, irmãos. É um tipo de oração que Deus vai realmente nos ouvir. Eles entenderam pelo Salmo 2 que deveriam esperar esse tipo de oposição e não deveriam se incomodar com isso. Quando você faz uma oração que tem base nas Escrituras, o que você passa, você não se assusta. Porque quando eles citam o Salmo de número 2, eles entendiam que quem serve a Deus, que quem serve o Senhor, vai ser perseguido.
Então, com base no Salmo 2, é o que eles falaram: disseste pela boca de Davi teu servo, por que bramaram os gentios? Levantaram-se os reis da terra, os príncipes se ajuntaram contra o Senhor, contra o teu ungido. Ou seja, os profetas disseram que nós seríamos perseguidos. Então, quando você faz uma oração, irmãos, em que as lutas vêm contra você, as dificuldades vêm contra você, mas você está orando com base naquilo ali, você já vai ficar tranquila. Olha, o que eu estou passando já está registrado nas Escrituras. Senhor, assim como te perseguiram, Senhor, assim como falaram contra ti, eles agora estão falando contra mim. Tu sabes que eu não devo, mas a tua palavra diz que o Senhor é comigo. Então você vai orar de acordo com as Escrituras. Por isso Jesus falou em João 15, versículo 7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vós estiverdes em mim, olha, primeiro nós devemos estar em Jesus, e depois as palavras de Jesus precisam estar em nós. Jesus disse: se vós estiverdes em mim, porque tem muita gente, irmãos, que até apoia Jesus, que fala até bem de Jesus, que ama Jesus, entre aspas, que diz que gosta de Jesus, mas as palavras de Jesus não estão nele. Mas se as palavras de Jesus estiverem em você, e realmente você estiver em Jesus, você pode pedir tudo o que quiser, que vos será feito, segundo a vontade de Deus. É muito interessante, muito importante entender. Então, quando nós estamos em conflito, nós precisamos orar. Efésios capítulo 6, 12. A nossa luta não é contra a carne. Você não está lutando contra homem, você não está lutando contra mulher, você não está lutando contra pessoas, você está lutando contra demônios, contra as forças do mal, as trevas das regiões celestes. A Bíblia diz isso. Então não se assuste, não tenha medo. Deus tem uma porta de escape. Deus vai alegrar o seu coração, Ele vai te fortalecer na luta, Ele vai te abrir uma porta que você nem imagina. Ele já está contemplando, Ele sabe, Ele é onisciente, Ele está vendo a sua angústia, a sua aflição. Você não vai morrer, você não vai padecer, você não vai cair neste buraco. E se cair, Ele vai cair junto com você e vai te tirar de lá, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele sabe das suas angústias e das suas aflições. Então esteja em Jesus e também com a sua palavra. Agora, quando nós tivermos uma relação com o pecado, nós precisamos também ir para as Escrituras. Não só uma vida de bênção e de vitória, mas o teu pecado, os teus pecados precisam estar em relação também com as Escrituras. Por isso o salmista falou no capítulo 32, versículo 3 e 4: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Por que o salmista sentiu que as mãos do Senhor pesavam sobre ele? Porque ele escondia os pecados dele diante de Deus, tentava esconder os seus pecados. Ele diz: minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então, irmãos, possivelmente, às vezes podemos estar no lugar que o salmista estava. Em pecado precisamos confessar e ser corrigido diante de Deus. Olhar para as Escrituras, que quando nós nos escondemos de Deus com os nossos pecados, nós vamos sofrer angústia, força maligna sobre nós, a tentação, pressão espiritual, porque estamos tentando esconder pecado de um Deus santo, de um Deus que sabe todas as coisas. E quando vamos dobrar nossos joelhos, nós não temos força, não temos a capacidade espiritual, não tenho nem coragem de falar com Deus. Alguém aqui já orou em pecado diante de Deus? Que eu já orei. Eu fui orar e quando tentei orar não conseguia, tentei falar, a palavra não vinha, tentei orar, falei, não adianta. Enquanto eu não confessei, enquanto eu não falei, não pedi misericórdia, eu não alcancei a libertação daquele pecado. Precisamos confessar. Então a Bíblia também nos concede isso, a Bíblia também nos revela isso, porque esse é um problema do pecado, e a Bíblia mostra também que estamos em pecado. Então nós precisamos nos arrepender, pedir perdão, retornar, voltar, porque a Bíblia manda fazer isso, e isso é orar também biblicamente. Às vezes nós estamos no mesmo lugar que o salmista estava, pedindo misericórdia, patinando em pecado. É preciso pedir, é preciso confessar, é preciso corrigir isso diante de Deus. E também, irmãos, as Escrituras
Também usamos as Escrituras em oração para orar com as promessas de Deus. Em Efésios 3,16, oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. É uma forma também de orarmos pelas promessas de Deus, sabendo que Ele promete com o seu poder, com a sua força, com a sua alegria, nos alegrar com as suas riquezas, com as suas gloriosas riquezas. Então a Bíblia tem promessas para nós, irmãos, para nos santificar, para nos exortar quando estivermos em pecado, para nós nos retornar, orar para nós alcançarmos as riquezas, as promessas que Deus nos ofereceu, tudo dentro da Bíblia, conforme as Escrituras nos revelam. Então, irmãos, as Escrituras, a palavra de Deus, sempre falará sobre a nossa situação, sempre falará, debaixo das lutas, debaixo das bênçãos, debaixo das provas, das bênçãos que queremos receber, daquilo que devemos passar. As Escrituras sempre vai mostrar o nosso ponto fraco, a nossa vida. Por isso que nós temos as Escrituras. Veja, irmãos, que eles no versículo de número 28, eles fazem o seguinte, eles falam, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Eles reconheceram isso também. Eles puderam reconhecer que a ira do homem nunca operou fora da esfera do controle de Deus. Então, se isso tudo estava acontecendo, porque era um controle de Deus. Os homens fizeram, mas estava sob o controle de Deus. Deus sabia que aquilo ia acontecer. Esses inimigos de Jesus só podiam fazer o que a mão de Deus permitia. Só fizeram porque Deus permitiu. Só fizeram porque Deus quis trabalhar na vida de apóstolo Pedro e da igreja também para aprender. E isso traz o que, irmãos? Paz real, verdadeira para o nosso coração. Saber que o nosso caminho passou pela mão de Deus primeiro. Tudo que você está passando, tudo que você enfrentou, você precisa compreender que está passando debaixo das mãos de Deus. É porque Deus permitiu que você passasse. Não é porque você errou, não é porque você falhou. O que você errou, o que você falhou, precisa ser corrigido, precisa pedir perdão, precisa voltar. Mas os demais, a graça de Deus sobre a sua vida, entende que você é fraca, que você é frágil, que você é pecadora, que você realmente vai errar, mas Ele está ali para te confortar, para te abençoar, porque a mão dEle já determinou sobre você. Por isso Jesus passou por tudo aquilo, porque a mão de Deus já estava determinada que Jesus passasse por aquilo ali. Por isso que Pedro e João passou aquilo ali glorificando a Deus, porque entenderam que no nome de Jesus eles padeceriam perseguição. Por isso eles dizem, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer, porque Jesus, Deus já havia determinado, pelo nome do meu filho, eles vão persegui-lo, eles vão maltratá-lo. O nome de Jesus, que é sobre todos os nomes, haverá inveja, haverá orgulho contra ele, haverá perseguição contra ele, mas ele terá que passar por tudo isso para glorificar o meu nome e para arrebatar as almas das mãos de Satanás deste mundo, através do sofrimento do meu filho. Assim é com a nossa vida, assim é com a sua vida. Deus está nos guiando em tudo. Você que tem o Espírito de Deus, você que vive na presença de Deus, glorifica o Senhor no seu coração, glorifica a Deus na sua vida, honra esse Deus maravilhoso, continue dando glória a Deus, continue exaltando esse Deus no seu coração, e isso te faz bem, isso te alegra, isso te fortalece, e vai fazer você viver uma vida de glória e de força na presença dEle. No versículo de número 29 a 31, para nós encerrarmos, irmãos, e vejam que ele tem agora, a igreja tem uma oração respondida. Veja o versículo de número 29. Aí eles dizem, agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Eles não temeram, irmãos. Concede aos teus servos, apesar da luta, que nos dê coragem, ousadia, que é coragem, sabe, irmãos? A palavra que traduzida de ousadia é coragem. Enquanto estende a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo teu nome do Santo Filho Jesus. Veja, irmãos, olha para as suas ameaças, né? E nos dê ousadia, né?
Oração corajosa, irmãos. Eles não recuaram diante dos opositores, como eu disse antes. Olha só, esse é um pedido consumado que causa a glória de Deus. Eles poderiam ter pedido conforto, mas o que que eles pedem? Confronto. Em vez de pedir conforto, eles pediram confronto. Por quê? Quanto mais ousadia para pregar, por isso que no versículo de número 13, o Sinédrio fala, então eles quem? O Sinédrio, versículo 13, vendo a coragem de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A ousadia, a coragem deles serem indoutos, serem homens sem letras e tiverem coragem diante de um sinédrio de mais de 12, 16 homens, encarar aqueles homens ali e falar de Jesus, isso deve ser uma coisa esplêndida. Esses homens realmente estiveram com Jesus. Aqui está então, irmãos, uma oração respondida. Em vez deles pedirem conforto, eles pediram mais confronto. Me dê ousadia, me dê coragem, né? Ou seja, nos dê ousadia para pregar. Os inimigos ameaçando o reino de Deus, ameaçando o evangelho de Jesus, eles poderiam recuar, ficar com medo. Não, me dê coragem, me dê ousadia. Nós queremos ousadia, nós queremos coragem para pregar o evangelho. Não importa se vamos morrer, se vamos ser presos novamente. Então, assim que os discípulos viram, eles não se fizeram de vítimas, irmãos, como eu disse, né? Enquanto estendes a tua mão para curar e para que façam sinais. Vejam bem, enquanto nós vamos pregar com coragem, com ousadia, estendes as tuas mãos, cura o cego, cura os coxos, cura os enfermos. Eles ficaram debaixo de mais uma promessa de Jesus, que está lá em Marcos 16, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Senhor, enquanto nós vamos pregar com ousadia, com coragem, estende as tuas mãos e cura. Eles não pediram para eles curarem, irmãos, não, eles entenderam que Jesus é que cura por suas mãos, não é eles que curam, né? E ele faz isso do céu por meio do seu povo. Eles entenderam que Jesus lá do céu pelo Espírito fazia isso em favor do seu povo. E muitos irmãos se orgulham, né? Porque Deus usa, olha como que fulano é usado com poder, que poder extraordinário, olha agora vai cair um poder tremendo aqui no meio. Aí começa aquelas revelações mais xoxa, mais esquisita, né? As revelações mais, o cara fica refletindo quantos segundos, pensando que ele vai falar para a pessoa, para entregar as revelações mais bestas que tem, que não é poder de Deus, que não é nada. E o poder de Deus dessas pessoas hoje, muitas das vezes, igual eu estava falando com o irmão, o cara botou água na boca e cuspiu na cara do outro, dizendo que aquilo é poder de Deus. É uns poderes de Deus que a Bíblia não mostra, que a Bíblia não mostra, não revela por este caminho. Mas aqui os apóstolos falam, Senhor, que as tuas mãos cura, é as mãos do Senhor que vai curar. Em vez deles se exaltarem porque o poder estava neles, enquanto curou aquele coxo na porta famosa, eles glorificavam a Deus porque Deus estava curando, não eles. Poderiam ter se exaltado, olha, nós oramos por este coxo aqui agora, vamos botar no Instagram, vamos colocar no Facebook, vamos mostrar para a população aqui do Brasil que esse coxo andou, vamos trazer mais membros para a nossa igreja, porque este coxo andou. Pedro falou, vem cá, vocês estão achando que isso aí foi feito por nós, porque nós somos maravilhosos, somos perfeitos? Não, isso aqui foi feito para exaltar o nome de Deus. Quem curou foi Jesus. Eles agora fazem esta oração, Senhor, estende as tuas mãos para curar. Essa é a verdadeira oração de humildade. Esses pastores que estão aí, irmãos, ganhando dinheiro das ovelhas, massacrando as ovelhas, são pessoas, são lobos devoradores, que têm que aprender com Jesus o que é verdadeira humildade, aprender o que é a palavra de Deus, se dobrar diante de Deus, ser humildes. Eles não são rei, eles não são príncipes, eles não são doutores que pensam que vão governar a igreja com rigor, com força, com os verdadeiros déspota, como vamos dizer.
Não, eles têm que entender, eles precisam se encurvar como o servo, se humilhar debaixo da mão do Deus vivo, e entender que a palavra de Deus é maior do que eles. Mas não, eles querem sobrepujar a palavra, eles querem sobrepujar a igreja, são maiores do que as ovelhas, são maiores até mesmo do que a Trindade, acham-se que são Deus, mas porque não conhecem as Escrituras. Mas a oração de Pedro e João é uma oração humilde. E depois no versículo 31, depois dessa oração humilde, encerrando o versículo 31, veja o que aconteceu. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos que estavam lá, foram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu? Ensinavam com ousadia a palavra de Deus. Sentiram um tremor, irmãos, as paredes balançar. Se essas paredes balançar aqui, acho que vai cair tudo, essas caixas, né? Vai cair tudo. As paredes balançaram, irmãos. A Bíblia fala todas as vezes que tem o poder de Deus, o poder de Deus se manifesta, as paredes balançam. Lembra de Silas e Paulo na prisão? Quando eles oraram, que eles iam se matar, houve um tremor, e os soldados ficaram atônitos com aquele temor. O cara ele ia se suicidar. Paulo falou: não faças tal. O que eu faço para se salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Mas antes tremeu o chão, o poder de Deus. Interessante que essas igrejas hoje têm poder de Deus, mas você não vê nada sobrenatural. Não vê nada sobrenatural. Aqui tremeu o chão, aqui tremeu as paredes, e todos foram cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo aqui, irmãos, é de santidade, é de pureza, é de levar o evangelho, de sofrer por amor a Jesus. Não é evangelho com água com açúcar, não. Mas estas paredes não mudaram, as paredes se tornaram do mesmo jeito. Assim é os poderes que caem em muitas igrejas. Cai o poder, mas as pessoas não mudam. Cai o poder, mas elas não são santas. Cai o poder, mas no outro dia estão pecando, fazendo a mesma coisa, entregando revelação de cueca, de camiseta, sabe? Mulheres seminuas entregando revelação, são as profetisas dos dias de hoje. Mas as paredes não mudaram. Assim tem muitas pessoas que não mudam também, precisam ser abaladas pelo Espírito Santo. Interessante que aqui no Atos todos foram cheios do Espírito Santo novamente. A crente que pensa, irmãos, que foi cheio do Espírito Santo, aí está cheio do Espírito Santo para o resto da vida. Não, a gente precisa se renovar constantemente. Você está frio, está vazio, ora: Senhor, me enche do seu Espírito. Senhor, me enche do seu Espírito, através da oração. Ser cheio do Espírito. Uma vez você foi cheio do Espírito, continue orando para que você seja cheio do Espírito novamente. Ninguém é cheio do Espírito Santo e acabou, é cheio do Espírito Santo até a volta de Jesus, não. A gente vai sempre se renovando. Observe que os textos bíblicos aqui vai mostrar constantemente que Pedro, os apóstolos, se enchiam do Espírito Santo constantemente. Lá no dia de Pentecostes foram cheios do Espírito Santo, aqui novamente foram cheios do Espírito Santo. E assim, cheios do Espírito Santo, eles anunciaram a palavra com coragem. A palavra coragem significa declaração lúcida, entendimento, sabe, ousadia, ousada. No grego significa parresia, ou seja, contar tudo. Interessante, né? Parresia, contar tudo. Coragem aqui, ou seja, contar tudo que Jesus fez, contar tudo aquilo que Jesus faz nas nossas vidas, sendo cheio do Espírito Santo, com coragem, com o poder de Deus, para nós então fazer a obra de Deus. Nós enfrentamos este mundo, irmãos, e é necessário que sejamos cheios do Espírito Santo, para que tenhamos coragem. Ninguém terá coragem vazio do Espírito Santo. Ninguém enfrentará este mundo vazio do Espírito Santo. Precisamos ser cheios da graça, ousadia, com coragem, para pregarmos a palavra de Deus, enfrentar esse mundo com coragem, como os apóstolos enfrentaram. O Senhor é conosco, o Senhor está nas nossas vidas, o Senhor está na sua vida, por isso que você venceu, e é vencedor e é vencedora até agora, porque Jesus é conosco, uma igreja corajosa.